Olá pessoal, eu sou Marcelo Shoa, eu falo de Fortaleza, Ceará. Hoje, 13 de agosto de 2020, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa. Os nossos vídeos estão sendo retransmitidos pela TV 247, estão sendo retransmitidos pela TV do Habilidoso e pelo canal do Saber. Portanto, se inscreve no canal do Saber, se inscreve na TV do Habilidoso e assina a TV 247, que está aí chegando a 1 milhão de assinantes, o que é garantia de distribuição de uma notícia de qualidade e libertadora em todo o Brasil. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal Direito e Política com Marcelo Shoa, comenta, divulga os nossos vídeos e sugira temas que a gente está aqui para fazer esse debate com a nossa militância para ajudar nos enfrentamentos futuros contra o fascismo. Hoje eu queria conversar sobre a Bolívia, né? Um assunto que parece distante, mas é muito próximo e nos pertence, porque nós temos, enquanto sentimento humano e solidário latino-americano, o dever de integração das nossas pautas e das nossas bandeiras. Pois bem, a Bolívia, todos sabemos, sempre foi a prima pobre da América do Sul. Era um país com as maiores distorções sociais, era um país onde uma pequena oligarquia monopolizava as riquezas minerais, os lucros dessas riquezas, que também eram, claro, divididas com os imperialistas internacionais, e uma grande maioria não só reduzida, né, imersa na extrema pobreza, como totalmente fora do Estado boliviano. E aí nós estamos falando de quase 40 etnias indígenas que formam essa pátria boliviana que não participava das decisões de poder. A Bolívia, durante o século XX, passou por uma sucessão de golpes de militares e civis militares e muita instabilidade política, né? E na partir da década de 90, ela experimentou, né, uma sucessão de governos neoliberais, né, impulsionados pelo Consenso de Washington, né, na época Fernando Henrique Cardoso por aqui, o Menem lá pela Argentina, e por aí, da América Latina, aquela coisa de crescer o neoliberalismo chegou lá na Bolívia, né? Entretanto, a Bolívia não superou seus problemas sociais. Pelo contrário, na medida em que os neoliberais chegaram ao poder e que começaram a tentar privatizar até a água, né, a riqueza mínima que o povo precisa para existir, né, a população começou a se revoltar, começou a haver muita greve no campo, muita greve nos movimentos operários nas grandes cidades, e aquilo ali resultou numa sequência de renúncias, e nas eleições de 2006, não sei se foi 2006, 2005, foi eleito o Evo Morales, que começou o mandato dele em 2006. Por isso que eu digo que eu não sei se as eleições foram 2005 ou 2006. Só sei que em 2006, eleito, Evo Morales assume a presidência do país. Evo Morales tinha uma responsabilidade muito grande, que era incluir a população excluída historicamente da Bolívia dentro do sistema, mas ao mesmo tempo garantir bases para que a Bolívia crescesse de forma sustentável. Era uma pauta completamente diferente, mesmo das pautas de esquerda da América Latina. Era uma pauta que visava uma integração cultural, que visava uma sustentação ecológica, uma pauta muito avançada, né? E que acabou sendo possível de se viabilizar a partir do estabelecimento da nova Constituição, que refundou o Estado plurinacional cultural da Bolívia. Olha só, né? Estado plurinacional cultural. Quer dizer, era um Estado que reconhecia a sua diversidade étnica e que também reconhecia os seus bens culturais, que deveriam ser, portanto, perenizados, conservados e estimulados. A partir daí, houve todo um apoio, uma destinação do olhar estatal para a inclusão dessas tantas etnias indígenas, sobretudo indígenas, que estavam completamente alijados não só da distribuição de riqueza, mas também da esfera de poder, né? Então, começou a haver uma inclusão no sistema judiciário, no sistema legislativo, a participação no executivo, houve também a inclusão da mulher, portanto, as mulheres começaram a ter forte participação na política boliviana, e, claro, a redução da pobreza, porque como os bens bolivianos passaram a ser de fato bolivianos, as jazidas minerais bolivianas passaram a ser, ao contrário, né, do risco de privatização e da privatização, deixaram de ser privatizadas e foram, no caso daquelas privatizadas, foram nacionalizadas, né, o gás passou a reverter os seus lucros para a Bolívia,
a água passou a ser um bem boliviano, o óleo passou a reverter seus lucros para a Bolívia, e o governo boliviano começou paulatinamente a investir em inclusão social. Foi assim que a Bolívia teve diminuída radicalmente o seu nível de analfabetismo. Foi assim que a mortalidade infantil foi reduzida imensamente. Foi assim que a expectativa de vida do povo boliviano aumentou, né? Foi assim que, portanto, com apoio à malha educacional e à malha de saúde, o povo boliviano foi tendo contato com o Estado boliviano, que nunca tinha chegado para si com uma possibilidade de bem-estar, né? E claro que, gerando melhores condições de vida, você gera também um pouco mais de condições de sobrevida, de comércios menores, de cooperativas e tal. E a economia da Bolívia foi crescendo. A Bolívia, que era o primo pobre da América do Sul, passou a ter o PIB triplicado. A Bolívia começou a crescer num ritmo de 6% ao ano. Então a Bolívia passou a ser um referencial de boa administração de governo, né? O Evo Morales se candidatou em 2019 a um quarto mandato. E para isso, as pesquisas atestavam que ele estava com mais de 10% à frente do segundo candidato, portanto seria eleito no primeiro turno. Lá na Bolívia, o sistema eleitoral é um sistema diferente do Brasil. Há o segundo turno, mas quando um primeiro tem mais 10% sobre o segundo, a eleição é definida no primeiro turno, e era o que acontecia na Bolívia. As pesquisas davam ao Evo Morales, pelas razões que eu acabei de falar, pelo fato de ser um governo inclusivo, uma ampla margem de maioria sobre o segundo colocado, Carlos Mesa. Carlos Mesa é considerado o último neoliberal boliviano antes do acesso ao Evo Morales ao poder em 2006. Né? Ele, inclusive, foi o responsável por todos aqueles tumultos sociais que aconteceram em função da discussão sobre a privatização da água. Eu estava perdendo aquela eleição. Só que a eleição aconteceu no final de outubro. E enquanto estavam sendo apurados os votos, no primeiro momento havia um emparelhamento nos votos apurados entre Evo Morales e Carlos Mesa, porque eram as maiores cidades, né? A eleição deixou de ser divulgada, porque ela foi interrompida para a chegada dos votos que vinham das comunidades mais isoladas. Nós estamos falando aí de 36 etnias, num estado em que há elevações enormes. Então imagine aí a milhares de metros de altitude, tinha que descer e tinha que buscar, e eram vales, e eram florestas e tal. Enfim, quando a eleição foi divulgada, o Evo Morales já estava dentro daquilo que previa as pesquisas, com mais de 10% de votos, e ele venceu as eleições. Foi declarado eleito, mas o que acontece é que o Carlos Mesa não aceitou o resultado. É uma atitude muito conhecida aqui no Brasil, que foi aquela que aquele senador lá de Minas Gerais, depois envolvido em todo tipo de picaretice, né, que se candidatou contra a presidenta Dilma, não reconheceu, e que não foi reconhecido na Bolívia também, pelo Carlos Mesa. Aí entra a OEA, a Organização dos Estados Americanos, em cena. A OEA faz um relatório, a OEA, que estava ali para acompanhar o pleito eleitoral, faz um relatório, diz que houve fraude e que, portanto, recomenda o segundo turno nas eleições bolivianas. Ora, naquele momento, né, a extrema-direita vê uma possibilidade de tomar o poder. Então, com apoio de meios de comunicação, de redes sociais, o Camacho, que é o Bolsonaro de lá, não é das Forças Armadas, mas é uma espécie de militante demagogo, né, nesse caso, das altas famílias de Santa Cruz. Ele é da União Cívica de Santa Cruz, um católico que se diz amigo dos evangélicos, muito ligado a facções paramilitares, né, dá um ultimato: olha, nós vamos aqui incendiar a população boliviana, nós vamos destituir este presidente da República. Como a população boliviana branca se mostrou resignada com a eleição do Evo Morales, houve um contágio às Forças Armadas e o ultimato foi dado ao Evo Morales: ou você renuncia, ou vai acontecer alguma coisa com você que nós não sabemos o que será. Né? Daí, enquanto isso, o Camacho, através dos seus organizações paramilitares, invadia o Palácio Presidencial, a residência presidencial, ameaçava a família do Evo Morales. O Evo Morales saiu
de La Paz e depois teve que ir para o México, renunciou e foi para o México, né? Porque naquela altura do campeonato não se tratava só da vida dele. A briga estava acontecendo na rua, os sindicatos estavam sendo fechados, os camponeses estavam sendo reprimidos, pessoas estavam sendo mortas, centenas estavam sendo presas, outras tantas estavam sendo exiladas. E para não se transformar a Bolívia num banho de sangue, o Evo Morales renunciou, né? Mas não bastava para o golpismo que o Evo Morales renunciasse só. Era preciso que o vice-presidente do Evo Morales renunciasse, que a presidente do Senado renunciasse e até a primeira vice-ministra, vice-presidente do Senado, renunciou também, porque eram todas ligadas ao MAS, que é o partido, Movimento para o Socialismo do Evo Morales, né? E boa parte desses aí estão no exílio. Hoje o Evo está na Argentina. E foi aí que apareceu a figura da Jeanine Áñez, que era a segunda vice-presidente do Senado, uma pessoa relativamente conhecida na Bolívia, porque era da parte das comunicações, mas jamais chegaria à presidência do país se não fosse através do golpe. A linha sucessória acabou nela, ela disse: eu sou a presidente legítima. O Grupo de Lima, que são os países reacionários da América do Sul, capitaneados pelo Brasil, endossaram aquilo ali, a OEA endossou aquilo ali, os Estados Unidos deu aval, e a Jeanine Áñez assumiu a presidência da Bolívia com a determinação de que iria fazer eleições em março, né? Essa foi a história, né? Ela foi eleita, não foi eleita, ela se autoproclamou, como o Guaidó na Venezuela se autoproclamou presidenta, para fazer eleições em março, né? É claro que ela, junto com o Camacho, e que agora já são as lideranças da oposição, na verdade o Camacho, ela teve que acoplar dentro do governo, porque senão ela mesma cairia. Defende a pauta contra a mulher, contra o aborto, a pauta contra a diversidade de gênero, contra a inclusão dos indígenas, defende um Estado neoliberal. Nessa altura do campeonato, o Camacho, cuja família tem linhas aéreas, já está dentro das estatais bolivianas, tentando sucatear para privatizar. É claro que a família dessa Áñez, que tem ligações com o narcotráfico, já está no governo, tem um sobrinho preso no Brasil por narcotráfico. Então a Bolívia hoje ela é governada por quê? Por golpistas, por forças armadas que na hora H sempre compram a narrativa do golpe, por narcotraficantes e por forças paramilitares, ligados a esses movimentos teoricamente patrióticos, mas que são movimentos lesa-pátria, que vem se alastrando pela América Latina, e aqui no Brasil a gente conhece muito bem quem são essas pessoas, o que elas são capazes de fazer e o que efetivamente fazem, né? As eleições de março não aconteceram, né? Aí por força da Covid disseram que não podia haver eleição. O mandato da Jeanine Áñez foi prorrogado para maio, quando deveria ter havido eleições, não aconteceram, né? E aí depois foi prorrogado o mandato da Jeanine Áñez indefinidamente para que acontecessem eleições em outubro de 2020, que parece que não vão acontecer, né? Essa é a informação que a gente recebe da Bolívia. Por que não vai acontecer? Porque o Luiz Arce, que é o ex-ministro da Economia do Evo Morales, do partido MAS, está com a ampla vantagem sobre o Carlos Mesa, que perdeu as eleições para o Evo e que é candidato, que está em segundo lugar, e para a própria Jeanine Áñez, que também é candidata e está em terceiro. Então, diante desse cenário, o Camacho, que é a liderança, o Bolsonaro de lá, está dizendo: nós não vamos aceitar, coloca as forças militares, paramilitares dele nas ruas. Por outro lado, o povo também está se organizando, se armando, porque o povo não pode viver só debaixo de chicote, e vendo que as suas principais lideranças estão exiladas fora do país, vendo que o processo eleitoral pode ser adiado indefinidamente, vendo que vai ter que aturar uma golpista permanentemente e vendo que vai ser oprimido pela polícia, pelas Forças Armadas, a única saída, vendo os seus marcos civilizatórios sendo desconstituídos, a única saída é reagir. Então a Bolívia está prestes a ter uma guerra civil por força do golpismo que se instaurou na Bolívia, que nesse momento tem várias ações contra o Evo Morales, portanto ele já é um homem criminalizado dentro da Bolívia, várias ações contra o próprio Arce, não se sabe nem se o Luiz Arce vai ter condição de manter a sua candidatura. Quanto mais tempo essas eleições levarem para acontecer, mais tempo para se operacionalizar a criminalização dele, e o próprio partido político MAS está sendo criminalizado, porque com os enfrentamentos de rua tem sido responsabilizado pelas consequências
negativas, e aí é uma forma também de você tirar o mais, como se fosse, por exemplo, tirar o PT do jogo político no Brasil, lá é o mais na Bolívia. É exatamente a mesma trajetória, né? Portanto, daqueles que não se acostumam com a voz do povo e não se acostumam com a derrota quando o processo democrático lhe conduz a esse resultado. O que acontece, duas coisas aqui para eu terminar meu comentário. É que recentemente, um magnata do lítio, né, um magnata da energia limpa, da Tesla, né, o Elon Musk, né, disse por aí nas redes sociais, com relação ao lítio da Bolívia, que bancaria tantos golpes fossem necessários para obter os recursos necessários para a manutenção da sua empresa. Portanto, ele confessou que financiou o golpe boliviano por causa do lítio. Né? Claro, o Evo Morales tinha um governo nacionalista, portanto, não ia entregar o lítio boliviano só porque a indústria do Elon Musk quer. Né? E o presidente da Tesla, que por sua vez, CEO da Tesla, que se diz o homem que vai gerar energia limpa para o planeta, ele está fazendo demagogia, ele está preocupado com o planeta. Se ele estivesse preocupado com a subsistência e ecologia do planeta, ele ia tentar acabar com as reservas naturais da Bolívia, exterminar povos indígenas da Bolívia, desapropriar, roubar, saquear as riquezas bolivianas. Né? Mas ele faz isso e financia o golpe. Por quê? Porque o capitalismo é assim, corrupto por natureza, não solidário, ganancioso, um sistema econômico profundamente miserável nos seus elementos filosóficos morais e nas suas práticas pior ainda. Né? E o outro argumento que eu queria dizer é que de outubro para cá, nós estamos aqui em agosto de 2020, de outubro de 2019 para agosto de 2020, acho que mais ou menos em março ou abril deste ano de 2020, o New York Times apresentou um estudo que foi feito a partir por vários institutos de pesquisa de universidades, encomendado pelo New York Times, que, através dos dados fornecidos pela Justiça Eleitoral boliviana, comprovou que não houve fraude na eleição de 2019, que, portanto, o Evo Morales deveria ter sido, de fato, declarado presidente da República, porque foi eleito naquelas eleições. Então está escancarado o golpe na Bolívia, está mais do que esclarecido o golpe na Bolívia, e a nossa função, enquanto militante da esquerda brasileira, é nos solidarizarmos com o povo boliviano pela restauração do seu processo democrático. Essa história de engolir a narrativa, porque o Evo Morales queria se perpetuar no poder, nós não devemos fazer essa bobagem. O Evo Morales estava se candidatando ao 4º mandato, mas estava sendo eleito, foi eleito. Todo o povo tem o direito de decidir por si o seu processo político. Ninguém questiona a idoneidade do processo na Alemanha, processo político na Alemanha, na Inglaterra, em lugar nenhum. E lá tem primeiro-ministro, tem rei, tem pessoas que passam anos e anos na presidência, no cargo de primeiro-ministro, ou na coroa, e ninguém fala absolutamente nada. E por que na Bolívia que existe um interesse de perenidade de um populista ditador, como eles chamam? Não é isso. O Evo Morales era o candidato do povo, estava convertendo a Bolívia num estado voltado para o seu povo, e a gente fique de olhos muito abertos, porque essa situação na Bolívia está acontecendo do lado do Brasil, bancado pelo governo brasileiro, sustentado pelo governo brasileiro, e pode acontecer aqui, onde as coisas estão instáveis, onde não se sabe bem se eleições vão ou não vão haver. A direita está mostrando, na América do Sul, que não tem compromisso com a democracia. Portanto, a nossa luta tem que ser diligente, tem que ser diária. Não vamos comprar o argumento da direita. Não devemos recair nessa falácia lesa-pátria dessas pessoas que estão mais preocupadas em financiar o imperialismo do que a sua própria nação. Bom, eu sou Marcelo Shoa, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa. Se você gostou do comentário, curte, comenta, divulga, assina o canal, que a gente precisa de divulgação, e me procura nas redes sociais. No Twitter e no Instagram eu sou @Marcelo Shoa, underline com M maiúsculo, o maiúsculo, e no Facebook eu sou Marcelo Shoa. Se inscreve no canal aqui, se inscreve na TV do Habilidoso, se inscreve no canal do Saber e assina a TV 247
para chegar logo a 1 milhão de assinantes e garantir a distribuição de uma notícia idônea, com credibilidade e libertadora para todo o Brasil. Sucesso, felicidades, tudo de bom, paz e saúde para todos nós.